Deu ruim o plano, hein? Deu muito ruim aí o plano do Bolsonaro, dos bolsonaristas e do Elon Musk. Quando o homem mais rico do mundo passou aí a usar sua rede social para atacar o Alexandre de Moraes, depois atacou até o Lula, eu falei aqui, eu cantei a bola já no sábado, eu falei, olha, eles querem um plano para pressionar o STF internacionalmente, usando um trilionário, aí não falamos mais de bilionários, assim, trilionário, para pressionar o STF a não prender o Bolsonaro. Eles querem ganhar tempo porque eles sabem que se o Bolsonaro não for preso até novembro, em novembro, quando o Trump ganhar a eleição, é muito difícil que ele não ganhe, o que vai acontecer é que o Trump vai passar a utilizar o cargo de presidente eleito dos Estados Unidos para pressionar o STF, pressionar empresários brasileiros, para que esses empresários pressionem o Alexandre de Moraes e outros ministros do STF e do TSE, para que eles não apenas não prendam o Bolsonaro, mas revertam a inelegibilidade do Bolsonaro. E quando assumir a presidência, o Trump vai usar o cargo dele de presidente para fazer isso. Então eles querem ganhar tempo. O Elon Musk está fazendo isso. Falei, não tem nada a ver com liberdade de expressão. Os bolsonaristas do Trump dizem que o STF está censurando contas. O Elon Musk diz que, olha, eu estou aqui lutando pela liberdade de expressão no Brasil e tudo mais. Porém, a máscara caiu. Agora a gente sabe o coração ali do que o Elon Musk diz que expôs. Se chama Twitter Files, ou em português, os arquivos secretos do Twitter, como eles estão chamando em português. Por quê? Eu vou te mostrar. Primeiro eles dão um ar de que, olha, é uma troca ali de integrantes do Twitter que estavam revoltados com o Supremo Tribunal Federal. Quando eu vi a narrativa aí dos bolsonaristas, eu fiquei pensando, caramba, a troca de e-mails entre funcionários do Twitter, que são todos bolsominions, desde sempre são bolsominions, desde muito antes do Elon Musk comprar o Twitter, são todos bolsominions ali. Obviamente eles vão estar bravos de ter que banir no Brasil, suspender no Brasil contas de bolsonaristas, porque eles estão a favor do golpe de Estado, eles não querem banir. É só ver como que a rede social, não só o Twitter, o Instagram faz a mesma coisa, o Facebook faz a mesma coisa desde sempre, o YouTube também fortalece a extrema-direita em detrimento da esquerda e do campo progressista, todos eles fazem a mesma coisa. Pois bem, no Twitter, óbvio que eeles iam ficar bravos, só que não, a coisa foi piorando, porque aí a gente descobre que ali o próprio jornalista americano que divulgou isso com status de bomba, ele admite o seguinte sobre o Twitter Files. Só tem e-mails internos entre os advogados da própria empresa, quer dizer, advogados pagos pelo Twitter, que estão ali trocando e-mails internos e falando sobre a versão do Twitter, que é a versão dos bolsonaristas. O que tem de bomba nisso? É como se você vazasse e-mails na época que estavam para prender o Lula, para sequestrar o Lula lá em Curitiba naquela perseguição, se o Lula vazasse e-mails do Cristiano Zanin Martins e do outro advogado do Lula, algum outro advogado do Lula, trocando e-mails falando mal do Sérgio Moro, e vazasse como se fosse, nossa, não era uma vaza-jato. Por exemplo, se fossem e-mails do STF dizendo vamos perseguir, não, e-mail do próprio advogado dizendo isso é perseguição aos bolsonaristas. Não vale nada. Só que nenhum documento oficial da Justiça brasileira, não tem nenhum documento da Justiça, só tem documentos do Ministério Público. E é aí que ferrou pro bolsonarista. Por quê? Porque o documento mais importante que tem ali é um pedido do Ministério Público do Brasil de dados, no caso telefone, e-mail e possivelmente endereço, caso tivesse, para que o Twitter requisitasse dados de membros do PCC, Primeiro Comando da Capital, a facção criminosa que o bolsonarismo tenta aliar ao Lula. Aí uma ativista fez aí uma investigação dentro desses arquivos secretos do Twitter e ela descobriu o seguinte, diz aqui a Estela Aranha, pelos documentos que o próprio Twitter mostrou como bombásticos, olha Alexandre de Moraes perseguindo. A troca de e-mails dos funcionários do Twitter que ele publicou, aí quem quiser pausa aí para ler, mas eu vou ler aí para você, refere-se a uma ação do GAECO, que é o Grupo de Apoio contra o Crime Organizado, do Ministério Público de São Paulo, que pede acesso a dados cadastrais no seu poder legal de requisição, visando prender uma liderança do PCC em uma ação contra o tráfico de drogas. E aí tá aqui o e-mail do GAECO, que foi divulgado pelo próprio pessoal do Twitter, que coloca aqui o número do procedimento. Ó, quem quiser tá aqui, ó, pausa aí e vê esse procedimento aí no Ministério Público de São Paulo. Aí você vai ver com que procurador tá, se tá em sigilo, se não tá. Aí ele fala, ó, através do ofício 1 de 2021, 2020 e 2021, eles estão pedindo aí
para que o denunciado, representante do setor jurídico da empresa Twitter, os dados cadastrais completos da conta twitter.com/, aí tá lá a conta. Contudo, o denunciado, no caso o Twitter, recusou-se a cumprir a requisição, sustentando que os dados que tinha disponíveis da conta indicada somente poderiam ser fornecidos mediante requisição judicial. Diante dos esclarecimentos, aí ele fala, o Twitter 2 vezes se negou a fornecer dados aí sobre uma liderança do PCC, tá? 2021, Elon Musk ainda não era dono. Aí ele pega isso e pega trocas de e-mail do pessoal do Twitter reclamando sobre a justiça tá pedindo dados de membros do PCC, e ele coloca lá como Twitter Files, arquivos secretos, e dizem, olha, a justiça brasileira está pedindo para banir contas. E está dizendo que a gente não pode dizer quem pediu. E a gente também não pode dar aí os dados e dizer publicamente quem está tendo essas contas bloqueadas. Também não pode, é óbvio que eles não podem dizer, olha, publicamente, olha, gente, o Ministério Público de São Paulo está atrás do membro tal do PCC, hein? Que tem a conta do Twitter tal. Então, se você é do primeiro comando da capital, trabalha aí com drogas, e o seu Twitter é tal, saiba, estão tentando te prender, foge logo. Será? Será que isso seria legal ou seria obstrução de justiça se o Twitter fizesse isso? Seria obstrução de justiça, seria crime. Seriam cúmplices aí de facção criminosa. Porém, o Elon Musk põe tudo isso aí no mesmo balaio, coloca uns áudios de advogados de Twitter. Eu mostrei aqui um áudio ontem do advogado do Twitter em que ele mentia. Ele dizia que, olha, tem ordens aí do Supremo Tribunal Federal e a gente não pode dizer que essas contas aí foram banidas por ordem do Supremo. Aí ele se referia a contas do Alan dos Santos, o Constantino, Fiuza e de outros bolsonaristas que estavam incentivando o golpe de Estado. Só que essas contas todas estão até hoje suspensas e no Brasil, eu tô no México, eu consigo ver. Quem tá no Brasil não consegue. E nessas contas está escrito, quando você vai lá, ó, essas contas estão suspensas devido à ordem judicial. Então ele mentia ali, o funcionário do Twitter. Só que a coisa vai piorando. Por quê? Porque esse jornalista estrangeiro aí, que falou isso tudo, ele admite que ele não tem nada. Ele acaba admitindo. Tem vídeo dele aqui em que ele fala, ó, não tem absolutamente nada. O Leandro Demore publicou um trecho da entrevista deste jornalista aí que o Elon Musk está usando. E olha só. A troca de e-mails que o senhor revelou entre funcionários do Twitter, do então Twitter no Brasil e nos Estados Unidos, mencionam-se ali funcionários da Justiça que teriam feito o pedido. Os nomes são mencionados nessas trocas de e-mail? Somente eu sei que Alexandre de Moraes está mencionado. Eu acho que ele deve estar nos arquivos que a gente já publiquei. Mas o e-mail não vem dele, né? Alguém? Não. Então, essa pessoa que transmitiu o e-mail, que escreveu, exatamente. A gente sabe quem é, enfim. É importante dizer que a gente só tinha acesso aos e-mails dentro do X Twitter. E a gente não nenhuma documento, por exemplo, do governo, a gente não tinha visto nada disso, nada foi mandado. Bom, o Elon Musk... Então ele admite que ele não tem nenhum documento do governo brasileiro para fazer isso tudo. Se eles fazem liberdade de expressão, tudo mais, e o único documento que eles têm de algum órgão do Brasil é pedindo dados de membros do primeiro comando da capital. Lembremos que quando o Bolsonaro era presidente, enquanto ele e o gabinete do ódio tentavam ligar o PT ao PCC, coisa que também foi feita em 2023, lembremos que já tem uma investigação na Procuradoria-Geral da República contra deputados bolsonaristas que foram, em novembro do ano passado, e também foram em 2022 aos Estados Unidos, dizendo que o Brasil era uma narcoditadura e que o braço judiciário dessa narcoditadura, que era comandada pelo PCC, era o Supremo Tribunal Federal e que o Lula era um fantoche das facções criminosas. Gustavo Geyer, Eduardo Bolsonaro, Júlia Zanata, entre outros, estavam aí nessa teoria aí nos Estados Unidos. A Procuradoria-Geral da República já está investigando, inclusive o meu amigo Léo Bastos. Aliás, eu vou deixar na descrição o link da TV Repensar, que é o canal dele. Lá ele fala das ações que ele entra, né? Com mais detalhes. Ele entrou lá na Procuradoria, chegou à mesa do Gonê e está em sigilo essa investigação. Então, sabe, estão indo atrás aí dos bolsonaristas. Aí veja, enquanto eles falam Lula, PT, PCC, o Bolsonaro fez a melhor coisa do mundo para as facções criminosas. Tem alguém a que as facções criminosas são muito agradecidos, é Jair Bolsonaro. Porque quando ele legalizou as armas e ele acabou com qualquer tipo de fiscalização do exército, o que aconteceu? Até pessoas condenadas por crimes como assassinato, roubo, etc., em primeira instância, conseguiam sacar armas.
conseguiam tirar armas. E essas facções criminosas passaram a fazer clubes de tiro de fachada, que também não tinha nenhum tipo de fiscalização quanto a se funcionava ou não um clube de tiro, e começava a emitir documento em nome de laranjas, ou seja, pegava aí dados de qualquer pessoa, que é a coisa mais fácil do mundo, começava a emitir documentos de porte de armas. E aí eles, com o dinheiro do tráfico, que tem dinheiro infinito, compravam armas de grosso calibre. Para quem não sabe, um dos maiores gastos que tem uma facção criminosa é pagar propina para policiais, para militares, para quem trabalha nas fronteiras também, enfim, para o exército, para desviar armas. É muito difícil para eles conseguirem armas de grosso calibre para guerrear e matar policiais. É muito difícil, porque a polícia tem armas boas. Então eles têm que ter armas melhores que a da polícia. Como é que eles fazem? Ou importando armas ilegalmente, e aí tem que pagar muita propina para o pessoal que trabalha na fronteira, para a Polícia Rodoviária Federal, para polícias rodoviárias estaduais, etc, etc. Ou desviar armas do Exército, que é o que eles também fazem, e aí tem que pagar muita propina para militares fazerem isso. E aí é muito caro. Agora você imagina se eles podiam usar armas controladas de uso restrito, pagando só o preço de custo da arma legalmente. Legalmente. Chegava a arma no endereço deles, estava no nome de um laranja, eles faziam o que queriam com a arma. Estima-se aí que as facções criminosas compraram 60 mil fuzis durante os 4 anos do governo Bolsonaro. É muita grana que eles economizaram, muita grana. Imagina que você tem uma empresa, e aí você fala, caramba, olha, eu ganho 10 mil por mês e o operacional da minha empresa custa 6 mil, então me sobra 4 mil de lucro. Só um exemplo. Imagina que alguém diminuísse o custo operacional da sua empresa para R$1.000 por mês. Aí você fala, caramba, eu ganho 10 mil e agora eu só estou gastando 1.000. Me dá 9 mil de lucro em vez de dar 4 mil. Aí você fala, caramba, que bom. Quem quer que fez isso está ajudando a financiar a sua empresa, não está? Diminuir custo é o mesmo do que dar dinheiro. O dinheiro que deixa de sair é quase o mesmo do que dinheiro a mais entrando. Então, o governo Bolsonaro é o governo na história deste país, em 523 anos e meio, quase 524 anos, vai fazer aí daqui 2 semanas, é o governo que mais ajudou facções criminosas em toda a história. E aí, para defender membros dessa mesma organização criminosa, o Bolsonaro se une aí, o bolsonarismo, ao cara mais rico do mundo, para mudar aí a história e falar que não, este é um caso de censura. E aí fazem um balaio de gato, juntam na mesma coisa membros do PCC com requerimentos aí para suspensão no Brasil de contas que estavam promovendo e investigando golpe de Estado armado. E aí eles colocam tudo para falar que isso é um atentado à liberdade de expressão. Justo do Elon Musk, que é público, é notório que o Twitter, depois que ele comprou a empresa, passou a fornecer para o governo da Arábia Saudita dados como endereço, telefone, e-mail e localização de IP, que é o mesmo que endereço, né, o endereço online da pessoa, para que a ditadura da Arábia Saudita pudesse prender, condenar, torturar e matar opositores. Engraçado, para fornecer para os árabes, para a ditadura árabe, o endereço de quem criticou o ditador, o Elon Musk foi assim. Para fornecer para a Justiça do Brasil dados de chefes de facções criminosas, aí não. Aí, só com uma ordem judicial. E quando vem a ordem, aí são os Twitter Files, os arquivos secretos do Twitter, eles reclamando de ter que cumprir a ordem judicial de ajudar a polícia do Brasil a prender chefe de facção. Olha só. Tudo pela liberdade de expressão, porque para eles um chefe de facção criminosa, ele tem a liberdade de criar a conta dele no Twitter e falar o que ele bem entender. E de não ser incomodado pelo Twitter, que pode vir a fornecer o e-mail, o telefone dele para a polícia e vai ser preso um chefe de facção, como pode? E onde ficam os direitos humanos do chefe da facção? É assim. Pode ser até preso por culpa do Twitter. Não vamos deixar que ele seja preso. Isso é o que está fazendo Elon Musk e Bolsonaro. Então a tentativa de golpe deles falhou feio. O Elon Musk já arregou novamente hoje. O Elon Musk falou aí que vai respeitar a justiça brasileira. Aí ele fala, ele compartilhou que, os artigos tal e tal da Constituição do Brasil estão sendo violados pelo Alexandre de Moraes. Aí logo depois ele fala, nós vamos respeitar a lei brasileira. Respeitar a lei, até o momento o Twitter segue respeitando as ordens judiciais do Alexandre. Falou, não fez nada, já murchou o assunto no bolsonarismo, o bolsonarismo já mudou de assunto hoje o assunto no bolsonarismo é salvar
o assassino da Marielle. Esse é o único assunto que se fala no bolsonarismo. Como vamos salvar o Chiquinho Brasão para evitar uma delação dele? Só se fala disso. Esqueceram o deixaram o trilionário falando sozinho porque viram que ele falou. Na hora de fazer, não fez. E aí, depois que foi desmascarado que, na verdade, eles estão defendendo o chefe de facção, aí é que o assunto murchou mesmo do bolsonarismo. Murchou. Estão bem murchinhos os bolsonaristas, viu? Olha, eu peço aí a sua inscrição no canal. Vamos seguir aqui na luta contra essa corja maldita. Estão caindo aí as máscaras deles cada vez mais. Falou!